Olá no primeiro ano, espero que todos estejam bem. Na aula passada nós falamos sobre as 7 maravilhas do mundo antigo, né? E foi uma forma da gente observar um pouco mais as obras que eram feitas naquele período greco-romano, que era o período que a gente estava estudando anteriormente, né? Entre Grécia e Roma. E aí nós vimos, né, que as 7 maravilhas do mundo antigo foram construções que foram escolhidas durante muito tempo, que foram feitas nesse período do Império Grego, do Império Romano, né, e da arte grega, desse período da Antiguidade Clássica, que a gente já estudou nas aulas anteriores. Agora a gente vai entrar na questão da arte cristã, quando a arte cristã e a arte bizantina. No período em que a gente consegue observar, é muito comum, né? A gente vê que como a religião ela tem uma importância muito forte na história da arte. E a fé católica, a fé cristã, né, como um todo, ela vai ser muito representada na história da arte no decorrer do tempo. E isso tem início lá nesse período ainda do Império Romano, com a arte cristã primitiva. A arte cristã primitiva, ela tem como característica, né? A gente estudou a arte romana como uma arte muito grandiosa, colossal, que tinha aquele objetivo de ostentar o poder do império, de enfatizar o poder, a influência e o poder do imperador, lembra? Então eram prédios muito grandiosos, com muita riqueza de detalhes, e nesse mesmo período, enquanto Roma estava fazendo esse tipo de construção, esse tipo de arte, né, os cristãos estavam fazendo uma arte muito mais simples, que não era feita por artistas renomados, eles eram feitas por pessoas, homens simples do povo mesmo. Para a gente entender um pouco melhor isso, a gente precisa ter em mente que a arte cristã, essa arte cristã primitiva, ela é dividida em 2 períodos. Esse primeiro período, ele está no momento em que os cristãos são um povo que é perseguido ainda pelo Império Romano. Então é um povo fugitivo, é um povo que tem que se esconder. Então eles não tinham nem recursos e nem o objetivo de serem de fazer algum tipo de arte grandioso, porque eles estavam se escondendo, eles faziam isso às escondidas do Império. Então, por conta disso também, quem faz essas obras da arte primitiva, da arte cristã primitiva, são os próprios fiéis, é feita pelos próprios fiéis, porque é tudo muito simples, é tudo muito feito ali nessa situação de ser perseguido, de estar se escondendo. Então a gente tem como característica desse primeiro período, né, da arte primitiva cristã, as pinturas feitas nas paredes e nos tetos de catacumbas. Catacumbas eram cemitérios subterrâneos aonde o povo cristão ele se escondia para fazer os cultos, fazer suas orações, né, suas cerimônias. Era feito nesses cemitérios subterrâneos para estar escondidos do Império Romano, dos soldados romanos, né, que estavam perseguindo eles. E os temas dessas pinturas, que eram feitas nessas catacumbas, eles seguem o tema religioso da fé cristã. Então vai ser o bom pastor, né, que é o Jesus Cristo, o peixe e o pão, que são os símbolos do cristianismo. Fazem cenas pintam, né, cenas dos próprios cristãos louvando a Deus. Cenas também do Antigo Testamento, principalmente, são muito presentes nesse período. Aqui a gente tem um exemplo, tá vendo? Dessa pintura feita nesse período, uma pintura do Bom Pastor, feita na parede de uma catacumba em Roma. A gente consegue observar como ela é bem mais simples do que a gente está acostumado a ver, né, na arte, principalmente na arte ligada ao cristianismo. Então são pinturas feitas, lembram até a forma como eram feitas as pinturas rupestres, sabe? Com traços simples, feitos na parede.
sem muitos materiais sofisticados, né, disponíveis. Primeiro porque muitos não tinham sido inventados ainda, e segundo porque eles estavam nessa situação de perseguição, né, de se esconder. A gente tem agora, a partir de agora, a gente estuda um pouco a parte do segundo período dessa arte primitiva. Esse segundo período, ele acontece quando o cristianismo ele passa a ser religião oficial do Império Romano. Porque isso, depois de muita perseguição e tudo mais, um dos imperadores resolveu acaba optando por nomear a fé cristã como a fé oficial do Império Romano. Tanto que até hoje a base, né, o Vaticano, ele fica na Itália, em Roma, e o Vaticano fica por ali, né, naquela mesma área aonde foi aonde a fé romana, a fé cristã, ela foi disseminada, né, foi mais divulgada, né, aderida. E aí depois, a partir dali, é que vai se expandindo para outras partes da Europa, por exemplo. Com mais força, né? Então, nesse período, a arte ela deixa de ficar, né, nos esconderijos, nas catacumbas, e ganha um destaque muito maior. A gente tem muita questão da arquitetura, a gente tem a construção de mausoléus, que são espécies de túmulos, né? E de templos, que são sempre muito decorados com mosaicos e pinturas. O mosaico ele é um tipo de arte que ele vai ser muito desenvolvido nesse período e vai ser muito importante, assim, nessa fase da arte cristã. Eu acredito que vocês saibam o que seja mosaico, né? Mosaico é aquele tipo de arte que é feita com pedrinhas coloridas, que você cola uma do lado da outra e forma uma figura. Então, assim, isso é algo que é utilizado até hoje. Em uma das minhas aulas sobre isso, para uma outra turma, eu não trouxe aqui hoje, mas eu coloquei alguns exemplos de mosaicos feitos hoje em dia, que tem desde na parte exterior de prédios gigantescos até a parede do banheiro da nossa casa. Tinha um exemplo que eu coloquei, que era um tampo de mesa e um banquinho feitos de mosaico que formavam umas florezinhas assim, sabe? E isso é uma técnica que foi desenvolvida nesse período, há muitos anos atrás, né? Pelos romanos e pelos cristãos romanos, principalmente ali nessa fase desse Império Romano, entrando ali no cristianismo, juntando com o cristianismo. E é utilizado até hoje com as mais diversas finalidades. Então, a arte desse período ela passa a ser feita por artistas muito habilidosos, mas a temática ela continua sendo a temática cristã, a temática ligada às histórias do Antigo Testamento. A gente tem esse exemplo, que é um mausoléu. A gente consegue ver toda essa parte colorida, né? Ela é feita de mosaico. Isso pega todas as paredes. Isso é só um pedacinho do mausoléu, ele é muito maior que isso, né? Eu trouxe só uma imagem de um pedaço, de uma parte ali que pega um pouco do teto e da parede. Mas ele é, assim, inteiro feito com essa decoração de mosaico, com essas cores fortes. E lembrando, era um túmulo, mas assim, era feito com muitas cores. E a gente tem aqui, né, a temática religiosa. Temos a representação da cruz aqui no teto, né? E a gente consegue ver essa importância que o mosaico ganha, né? Como ele passa a ser feito assim dessa forma. A gente já tinha visto isso na arte romana, né? Feitas lá naquela
para decorar a arquitetura romana, e aqui ela ganha ainda mais força, mais intensidade, fica mais, os artistas eles começam a desenvolver melhor essa técnica. Depois desse período, nós temos o desenvolvimento da arte bizantina. E a arte bizantina, ela recebe esse nome porque ela vai começar a ser produzida lá na cidade de Bizâncio. A cidade de Bizâncio, depois, quando o Império Romano ele tem esse período com o Imperador Constantino, né? A cidade de Bizâncio, aquela região, ela se torna a capital do Império Romano do Oriente e ganha o nome de Constantinopla, que é em homenagem ao Imperador Constantino. O estilo bizantino ele vai misturar características da arte clássica, da antiguidade clássica, né, da arte greco-romana clássica, com a arte cristã. E ele começa a ser desenvolvido nesse período aqui de Império Romano ainda, e vai continuar o estilo bizantino ele continua sendo utilizado, né, e desenvolvido por grande parte da Idade Média. Então a gente vai ver ainda muitas características dessa arte bizantina no decorrer da história da arte. A gente tem aqui um outro exemplo de mosaico, né? Como eu falei, a gente consegue ver como foi mais desenvolvida essa técnica do mosaico. Eles fazem mais isso de uma forma um pouco mais realista, claro que ainda dependendo limitados pela técnica, mas pelo tipo de arte que é feita, que o mosaico, né, é feito com pedrinhas, então ainda tem uma certa limitação, mas a gente ainda tem aqui, né, a temática da fé cristã, a gente vê os religiosos aqui e pessoas ligadas ao império também sendo representadas. Mas a gente consegue observar aqui, né, a riqueza de detalhes, a forma como é feito a textura do tecido, né, as roupas, as dobras das roupas, tem uma certa noção de sombreamento, né, quando ele usa essas pedras coloridas para fazer essa ideia de sombreamento, dar essas cores, né, faz uma espécie de degradê, né, para dar essa ideia de luz e sombra, de volume também, né, no tecido e nos objetos. Essa arte de mosaico, juntamente com a pintura, ela vai estar muito presente também no interior das igrejas. As igrejas, elas passam a ser uma construção assim, muito importante nesse período. Como se já tinha, né, antes no Império Romano, a construção dos templos. Então, aqui, quando a fé cristã ela se torna oficial, a fé oficial do Império, ela também tem essa característica de desenvolver muito a construção de igrejas, né, que são templos também. Então, tem muito incentivo dessas construções desses templos para a nova crença do Império, para a crença cristã. Então a gente consegue observar de novo, né? Assim como a gente viu lá no mausoléu, que ele pega o teto e pega as paredes, né? Os mosaicos, eles pegam boa parte das paredes ali, acho que só não tem onde tem janela. E pega também a parte do teto. E a gente tem também aqui, apesar de uma forma diferente, o uso de cores, né, vibrantes, de cores muito alegres, tudo muito colorido, muito rico em detalhe. Como eu falei, a construção de igrejas, ela vai ter, a arquitetura, né, das igrejas, ela tem uma importância muito forte nesse período, ela tem uma importância, é uma das principais contribuições do estilo bizantino para a história da arte, né, a arquitetura dessas igrejas que foram feitas nesse período. A base, né, que a gente chama, né, a base dessas construções, elas seria, né, a planta baixa,
ela podia ser no formato circular, octogonal, ou seja, com 8 lados, ou quadrado, mas é muito comum a circular. Isso porque a gente pode lembrar aqui na arquitetura romana, quando a gente estudou o Império Romano, eu falei, né, que as construções elas eram muito comuns serem construções em formato circular, como era o Coliseu, como era o próprio Panteão, lembra que era um templo que na frente a fachada ela tinha aquelas colunas e aquele frontão, né, triangular, mas eu falei que aquilo era só a fachada, que lembrava aquela que era inspirado na arquitetura grega. A parte do prédio mesmo, a parte do templo mesmo, era a parte que ficava atrás, que tinha esse formato circular também. Então, isso é uma das características que se mantém aqui na arte bizantina. Uma característica da arquitetura, né, romana, que se mantém na arquitetura bizantina. Essas igrejas, elas tinham cúpulas, assim, imensas, e o espaço interior, eles eram muito espaçosos, né? Eram amplos, assim. Então, da mesma forma, é uma outra característica que se mantém que a gente estudou lá na arte romana e que se mantém aqui na arte bizantina, que é essa grandiosidade dos espaços internos dos templos e das construções de forma geral, assim, mas principalmente dessas igrejas que estão sendo feitas na época, nesse período. E a gente tem como decoração uma questão importante, né, que a gente tem a utilização do ouro na decoração, a gente tem as pinturas e, mais uma vez, como eu já comentei aqui, a gente tem os mosaicos, que são, tipo, essa linguagem muito importante nesse período. E o ouro, assim, ele traz uma outra característica também, que é a ostentação, né, que a gente falou da arte romana, que ela se mantém aqui nessa questão da arte bizantina, da arquitetura bizantina, né? Utilizar ouro nas construções também é uma forma de ostentar riqueza e poder. Não é só uma questão de construir de beleza, né? E também tem uma questão política ali de ideológica e social, né? A gente tem como exemplo de construções de igrejas, essa catedral, que é a Catedral de Santa Sofia. Fica, se eu não me engano, agora onde fica hoje em dia a Turquia, a região da Turquia. E a gente consegue observar aqui, né, que eu falei, a cúpula, né, a cúpula grandiosa, as cúpulas imensas que a gente falou ali no slide anterior, são essas partes aqui, né, essa parte de cima aqui arredondada no teto. E a gente consegue ver quando a gente fala que as construções eram grandiosas, a gente não tá brincando, são construções realmente grandiosas. Aqui a gente consegue ver as pessoas, para ter uma noção, aqui embaixo a gente consegue ver as pessoas passeando aqui nessa praça que tem em frente, em comparação ao tamanho da catedral, né? A grandiosidade desse prédio. Então a gente consegue ver que é realmente, assim, imensa mesmo. E a gente tem, né, como eu falei, essa construção circular também, a base dela, ela tem umas partes, tem muitos, né, como se fossem anexos, mas ela tem essa base que ela é circular, o formato dela, ele é meio circular mesmo, como a gente estava comentando. Então, aqui é essa parte exterior da catedral, para a gente ter uma noção, assim, de tamanho, né, da construção comparada às pessoas aqui embaixo, passando. E a gente tem essa imagem aqui do interior dessa construção, que a gente vê, né, como é que fica esse efeito da cúpula por dentro, e vê também, principalmente, né, como característica que a gente estava mencionando, a utilização do dourado. A gente tem muita utilização do dourado nessa construção, no interior dessa catedral. A gente tem, né, algumas pinturas e mosaicos aqui no teto, e principalmente essa questão do dourado, que é muito presente aqui no interior da Catedral de Santa Sofia. Eu vou encerrar por aqui, por hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar, né, pelo aplicativo. Como eu falei, a gente não tem aquela reunião do Zoom que as outras turmas estão tendo. Infelizmente, a gente não teria horário para
eu atender todas as turmas, porque eu dou aula para todas as turmas, então acabou tendo que ser feito dessa forma, mas vocês podem mandar qualquer dúvida que vocês tenham sobre o trabalho, ou sobre a matéria em si, podem mandar lá pelo aplicativo que eu tenho como ver, e a gente troca uma ideia por lá e eu tiro as dúvidas e a gente conversa também para eu saber, né, se vocês estão gostando das aulas, se estão conseguindo assistir, se está funcionando bem os vídeos, estão conseguindo abrir os vídeos. É importante a gente ter esse feedback, né, pra gente saber se tá funcionando, se tem alguma coisa que precisa melhorar, que eu possa melhorar aqui na forma como eu faço a aula, que possa ajudar mais vocês também a estudarem, né. Mas aí, como eu falei, né, qualquer coisa é só mandar por lá que a gente troca uma ideia e tenta resolver. Eu vou encerrar por aqui então, na semana que vem a gente continua ainda com um pouco mais de... mais uma matéria, mais um conteúdo, se eu não me engano, e depois a gente entra só em revisão. Eu acho que semana que vem a gente ainda tem mais um conteúdo para encerrar antes de começar a parte de revisão mesmo. Mas por hoje eu vou encerrar por aqui. Na semana que vem, então, a gente dá continuidade.